Porto Alegre que tem jeito legal, é lá que as gurias, etc e tal. Bom, prefeito, queria perguntar sobre duas questões. Primeiro, a concessão do DEMAI. Nós falamos há alguns dias, o senhor recebeu o relatório do grupo de trabalho sobre esse assunto. Queria entender se já houve uma decisão, se esse projeto vai para a Câmara de Vereadores, que está isso internamente em função do DEMAI. Segunda questão, nos últimos dias, o secretário Cássio Trujillo foi condenado em segunda instância por improbidade administrativa. Isso, em algum momento, fez o senhor repensar a permanência dele no governo ou ele segue normalmente como secretário de Porto Alegre? Obrigado. Paulo, obrigado pela pergunta. Primeiro, dizer o seguinte, acho que, antes de responder a tua pergunta, acho que Porto Alegre voltou a andar para frente e está voando bonito. Né? Estamos vivendo autoestima na cidade, grandes eventos. O último foi no domingo, estamos na Semana da Cidade, mais encontros, South Summit, Baile da Cidade, Carnaval. Bom, quanto à tua pergunta é o seguinte, nós temos a lei do marco regulatório, que na minha avaliação chegou atrasada no Brasil. A regra do Brasil é lixão aberto, é não tratamento de esgoto, entendeu? Alagamentos e água de caminhão-pipa em muitos lugares do Brasil. O DEMAI é uma instituição que tem mais de 60 anos. Eu recebi do governo Marquesão um pré-estudo que a gente aprofundou, tive várias vezes o BNDES aqui, fui a Brasília. Por final, nos últimos 90 dias, nomeei o Ricardo como coordenador do trabalho, eles me entregaram o relatório. Eu já tive uma primeira reunião com os vereadores da base do governo e devo ter a segunda agora em seguida. E a semana talvez impossível, cada semana em Porto Alegre. E tão logo essa segunda conversa, a intenção do governo é mandar o projeto para a Câmara de Vereadores. Mas primeiro eu quero mais uma conversa e tirar todas as dúvidas individuais, coletivas, né? E o modelo que nós estamos construindo, porque essa batida de martelo haverá ainda as contribuições dos vereadores, é você manter a produção da água 100% pública, na mão do DEMAI, manter o DEMAI público. O DEMAI tem 1.400 funcionários, tem aí 300 e poucos pronto para aposentar, portanto vai marchar para 1.000 e vai indo. E essa modelagem hoje é uma modelagem enfrentada em vários estados brasileiros, mas vou focar no Rio de Janeiro, onde eu visitei, o Ricardo também esteve. A companhia estadual hoje vende a água para o concessionário, né? E o concessionário, portanto, implanta a extensão de rede e o dinheiro, né? No nosso caso aqui, a modelagem que nós estamos também levando é o seguinte: todo e qualquer recurso que advenha do leilão, do esgoto e da comercialização da extensão de rede, ele será carimbado 100% para a drenagem, ou seja, não aceitarei nenhum centavo, porque a questão de alagamento em Porto Alegre é uma das questões históricas, crônicas e gravíssimas. Então, estamos caminhando para a parcerização. Bom, aí vai depender da Câmara de Vereadores, porque mesmo que eu tenha um parecer preliminar dizendo que eu pudesse fazer isso sem lei, eu entendo que o caminho tem que dividir com aqueles que veio das urnas, ou seja, o prefeito é um e são 36 vereadores, e os 36 têm o direito de opinar e aperfeiçoar o projeto. Quanto tempo a concessão? É para 30. E qual é o quórum da aprovação, prefeito? 19. 19 vereadores. Sobre o caso do secretário Cássio. Olha, Paulo, deixa eu dizer o seguinte, eu sou de uma cepa de cidadão, advogado, conselheiro da UAB, que a presunção da inocência deve ser a regra num país democrático, e não como nós estamos vivendo hoje, que todo mundo é culpado antes de um devido processo legal. O secretário Cássio, quando entrou no governo, tinha esse processo e eu sabia dele, correto? Teve um julgamento e tem outros recursos que advirão desse processo, porque eu conversei também com o advogado dele, que é o Antônio Augusto Maia dos Santos, né? Então, se chegar um julgamento final de qualquer secretário, evidentemente que eu vou tomar, pessoal, enquanto estiver andando o processo, o Cássio vai continuar secretário, correto? Na sua resposta ali, falando de problemas das cidades e falou da questão dos resíduos, do lixo, né? A gente vê que esse é um problema que Porto Alegre está enfrentando bastante nesses últimos tempos, com contratos, né? Não conseguindo cumprir a demanda da coleta, né? A adequada, né? Queria entender como é que está
isso, né? Já que Sim. a zeladoria é um ponto que o senhor gosta de destacar muito da sua gestão, né? Tem algum caminho diferente do que a Porto Alegre vem fazendo, da contabilização, dos Sim. contratos de parceria? Bruno, deixa eu te dizer assim, ó, nós temos mais de 70 contratos no DMLU. Tá? Então, a tua pergunta me permite falar da produção do lixo e do destino do lixo. Né? Eu agora vou começar a gravar uma série que eu vou mostrar para a população, vou abrir um container e mostrar que ele está misturado. Então, o nosso problema começa dentro de casa, a questão do lixo, tá? Porque há uma baixa separação de lixo e a gente não conquista esta mudança por decreto. Se quer mudar uma cidade, você tem que mudar através das crianças. Então, eu tenho conversado muito com a Sônia, nós temos que intensificar na rede municipal, na rede estadual, com as crianças, essa mudança de mentalidade. Então, a produção do lixo, o destino do lixo, hoje o lixo pode ser uma solução ou ele pode ser um problema. Hoje ele é um grande problema. Então, tu mistura o orgânico com lixo que é reciclável, os clandestinos andam na frente dos caminhões da Contravipa que são contratados e pagos pelo nosso dinheiro, faltam lixo nos galpões porque tem baixa separação, os galpões clandestinos continuam na cidade, por mais que a gente tenha tentado combatê-los e trazer eles para a legalidade. Agora, a nossa intenção é o seguinte, está bem adiantado, comandado pela Ana Pellini, que é das parcerias, fazer uma concessão plena do serviço. Ou seja, essa é a nossa intenção. Isso não é um processo simples, como não foi simples a Carrisco, não é simples o DEMAI, é tu unificar esses contratos na mão de uma concessionária, ou seja, e aí tu cobrar por metas, porque eu quero saber o seguinte, aí tu não tem que estar, hoje tu contrata a Contravipa para varrer, para capinar, você tem um contrato que leva para a Lomba do Pinheiro, que está no local adequado, que corta a cidade, que anda 100 km para chegar lá no destino, e aí tu tem o óleo de cozinha, e aí tu tem tudo isso que envolve o lixo, né? Então, a nossa intenção, determinação e orientação é fazer uma concessão geral do serviço do DMLU, pegando a taxa do lixo, porque todos nós pagamos a taxa do lixo. Então, a orientação que eu dei à secretária é que ela tem que ficar dentro da taxa do lixo, ou seja, eu vou pegar o que eu gasto hoje, não sobra hoje um centavo. Aliás, o que está acontecendo hoje é que nós estamos suplementando o DMLU, e eu quero aproveitar aqui para dar uma justificativa, porque eu cuido muito disso e sou muito transparente. Vocês estão vendo grama alta em Porto Alegre em vários lugares. Por que aconteceu isso? Há muitos eventos na cidade e eu não tenho contrato para eventos. Só o Salto Samba, 400 homens que eu tive que tirar de algum lugar e botar para dentro do Cais Mauá. Então, o que eu estou determinei é que se faça uma licitação só para eventos. Alguém vai dizer, vai ser mais caro? Vai ser mais caro. Por quê? Porque eu vou ter que trabalhar 3 dias no evento, 4 dias no evento, porque a gente orienta as secretarias, só que as secretarias não têm perna. Por exemplo, o carnaval. O carnaval, vocês não imaginam as toneladas de lixo que sai do Porto Seco. Então, aquele deveria ser uma licitação da cultura, a cultura fazer, a cultura pagar e a cultura... E não faz, está chegando o carnaval. O que tu faz? Dá melhor. Aí as escolas todas têm, por exemplo, recursos suficientes para cuidar da manutenção. Aí a diretora não corta a grama, pau no prefeito. Mas ela deveria cortar a grama e não corta. Aí chama o DMLU tem que tirar os homens da rua e cortar na escola. Isso vale para o próprio da cultura, isso vale para várias coisas. Então nós vamos criar um contrato, guarda-chuva para os eventos, e senta aqui, Ricardo. Então assim, vai mudar isso, porque... E a chuva? Sol e chuva, grama alta. Sol e chuva, a grama alta. Então, nós vamos regularizar. A ordem que eu e o Ricardo demos ao departamento é que nos próximos 30 dias tem que regularizar, mesmo que a gente tem que botar um pouquinho mais de dinheiro. Então, essa questão, né, do lixo, a gente responder, está na tela e nós vamos caminhar para a concessão. Quando deve sair essa concessão? Já tem ideia? Não, o estudo está bem adiantado, como está adiantado o centro de eventos, e esse está mais adiantado. Então isso é um processo, mas a parcerização é um dos eixos do nosso governo. Aliás, queremos ser candidato a ser o capital mundial das parcerias, desde o pequeno viaduto que está sendo adotado, da praça, do canteiro, da flor e das grandes concessões. Prefeito, a cidade teve um reencontro com a orla do Guaíba, digamos assim, nos últimos tempos.
mas ainda tem o desafio da balneabilidade do Guaíba. Eu recordo uma entrevista que eu fiz com o ex-prefeito Fortunato, o senhor era vice na época, em 2016, e ele projetava a balneabilidade da praia de Ipanema com o programa integrado socioambiental. Foi realizado o programa e nós ainda não temos essa balneabilidade. O que falta para a balneabilidade do Guaíba em outras áreas, para além de Belém Novo e Vila Mim? A tua pergunta engata no que ele fez. Hoje Porto Alegre tem capacidade de tratar muito mais esgoto e não trata porque o DEMAI não consegue fazer, não consegue ligar as redes. Então entregar a concessão parcial é ir ao encontro do que está dizendo. O marco regulatório estabeleceu regras para isso até 2033, tem que ter 90 e poucos % de esgoto tratado. Bom, nós hoje, eu vi um dos jornais nossos aqui, essa semana trouxe um ranking que Porto Alegre caiu. Porto Alegre caiu o tratamento de esgoto. Por quê? Porque o socioambiental era o seguinte, R$500 milhão foi investido, tudo correto. Então, ele pressupõe manutenção, aí a serraria lá, tu vai ver lá que está precisando de manutenção, as outras da cidade. Agora, vamos imaginar que isso aqui é uma rua, tem edifício de cá e edifício de lá. Então, tem gente que ligou no esgoto, tem gente que não ligou no esgoto. Então, nós tínhamos chamado de esgoto certo, lá atrás que acabou. O cara tem que entrar, botar aquele corante para saber se está ligado lá. Então, hoje tu tem muitas redes, muitas casas e muitos edifícios que já tu deveria ligar. E o DEMAI não faz, não tem perna, não vai fazer. Entendeu? É muito devagar. Então, a razão pela qual nós estamos concedendo o DEMAI, começando pelo esgoto, é que tu vai melhorar o tratamento de esgoto independente de investimento já de obras. Porque você vai começar com a concessionária ligando aquilo que não está ligado. Porque é um crime tu ter uma rede separadora de esgoto numa região da cidade e não está ligado. E isso hoje acontece. Então, a parcerização... Não tem um horizonte, então, para mais balneários e balneáveis? Não, o que está balneável hoje é Belém Novo, é Lami, que continua todos os anos. Inclusive, eu sou cliente daquela praia, tomo banho lá todos os anos. Botamos quiosque novo lá agora. Agora, tem que chegar em Ipanema. Aliás, a minha praia raiz, onde eu moro. Mas... com o aumento do tratamento de esgoto, isso vai acontecer. Hoje não tem como liberar, tem 52% de esgoto, e aí tem tratar mais esgoto em Porto Alegre e aumentar o tratamento na grande Porto Alegre, porque a PPP da Corsan também vai melhorar muito, né? E é uma PPP feita ainda no governo Sartori, consagrada no governo do Leite, e que hoje tem um tratamento, porque era zero de tratamento. Então tu pega Viamão, por exemplo, o Riacho Ipiranga vem tudo da represa de Sabão. A represa de Sabão hoje entendeu? É poluição que sai no Ipiranga, e isso vale. Dos 10 rios mais poluídos do Brasil, 2 estão no Rio Grande do Sul, é o Gravataí e o Vale dos Sinos. Então, essas duas atenções, Corsan de um lado, prefeitura aumentando, balneabilidade vem. Prefeito, bom dia. Bom dia, irmão. Queria saber se o senhor está satisfeito com a entrada da cidade. Eu gosto tanto de Porto Alegre, eu saio pouco de Porto Alegre, mas quando eu saio e quando eu volto, eu me entristeço com o cartão de visitas que a gente oferece aos nossos visitantes e às pessoas que vão. A Porto Alegre quer ser a capital do turismo de negócios, tem agora o South Summit, e ali tem um problema que é ponte inacabada, né? Que é uma obra federal, resto de obra a jogar. Esse resto de obra que está ali parado virou uma moradia e ponto de traficante, tem as vilas, tem o entorno da arena. O senhor deu 1 ano para a OAS, do Grêmio, resolver a questão do Olímpico, e aí eu acho que resolve a questão do entorno, ou eles resolvem ou o senhor vai resolver, né? Daqui a 1 ano. Mas nós vamos esperar 1 ano para melhorar a entrada da cidade. Sim. Eu vou gravar a sua resposta. Tá bem. Renato, obrigado pela pergunta. Assim, acho que todos os bairros são importantes para a vida de uma cidade. Acho que o 4º distrito está passando por uma boa transformação. Hoje os investimentos de inovação na cidade concentram muito ali. A gastronomia melhorou muito. A festa de São Patrício que participamos, né, Ricardo, foi a 2ª edição, um sucesso absoluto. As melhores cervejas do Brasil estão ali. E eu quero falar das 2 entradas, da Castelo, voluntário, e falar da Farrapo. A Farrapo está dentro do empréstimo, é BID, né? É BID, Banco Mundial. A gente vai acabar com aquele corredor e vai mudar a estética daquela avenida que é uma das entradas da cidade, né? Mas é um projeto caro e não tem dinheiro próprio, o empréstimo há de cuidar disso. Bom, a ponte da 290, bom, a
primeira ponte, acho que é de 1940, e o Rio Grande reivindicava para a economia do Rio Grande do Sul a segunda ponte. Bom, a regra no Brasil é a obra inacabada. Infelizmente, aqui é um exemplo de uma alça que desemboca dentro do 4º distrito, dentro do Humaitá. Bom, o que nós fizemos até agora e o que está na frente? Ricardo e eu convidamos toda a bancada gaúcha para tomar um café conosco já no nosso centro administrativo Guilherme Socias Vilela, e vieram praticamente todos os deputados, e a gente tentou buscar uma emenda de bancada para o assentamento das famílias Tio Zeca, porque tinha 300 famílias. Como do lado de lá o bônus foi vitaminado de 140 mil, várias pessoas adensaram do lado de cá para dizer, eu também vou receber um bônus. Então, tu tem uma questão social em primeiro lugar. Depois tu tem uma questão da obra. A obra, a construtora dá por entregue, mas a entregue não está. Então, o que nós estamos conversando, eu estava em Brasília, voltei em razão da morte do ministro Padilha, eu estava marcado com o Renan Filho, mas ele já tinha também falado com o governador. Bom, aquilo ali dependemos do DENIT. O que vai fazer? Vai conceder? Vai terminar? Porque não tem como nós fazermos aquela obra. Então, aí depende de bancada gaúcha, Prefeitura de Porto Alegre, governo do Estado, federação, todos nós juntos estamos nessa governança. Em torno da arena, gente, 2 grandes valores do Rio Grande, o Grêmio e o Inter. Eu estava no início desse processo, presidindo a Câmara, quando as mudanças urbanísticas veio para a Copa, para o Internacional. O Grêmio se sentiu dizendo, olha, eu também preciso ter esses incentivos. Na época o Grêmio era presidido pelo Odoni, e se fez também então um outro projeto dando incentivos urbanísticos. O que é incentivo urbanístico? É dar regime urbanístico onde não tem. Então ao Grêmio foi dado para construir torres, centros comerciais, isso aqui, mais o estádio no Humaitá. Bom, em troca disso, como todo investimento, você cria, quando você bota mais gente, você tem que ter intervenções urbanas para melhorar o espaço. E aí tinha dinheiro que deveria vir das contrapartidas, e tinha uma outra promessa que a bancada gaúcha fez: vamos fazer emenda para o entorno do Grêmio, que nunca saiu do papel. E a OAS deu no que deu, e deu no que deu. Bom, então lá tem ali aquela ali, a J. Renda, tem intervenção, e o entorno das casas de bomba, alagamento, tudo isso está nessa pendência da contrapartida. Bom, aí vem o sítio do Grêmio, que está casado com isso, porque o negócio do Grêmio, para dar dinheiro, você pegou uma área de 8 hectares, que é o que está hoje abandonado na Zenha, Menino Deus, ali não tinha altura. A altura do Menino Deus era 36, 40 metros, e se deu 72 metros de altura. Então a gente chama de projeto especial. Você deu o regime urbanístico para dar preço, valor, dinheiro. O que eu e o Ricardo fizemos agora foi mandar para a Câmara um projeto junto com o Ministério Público, dizendo o seguinte: olha, ou vocês comecem as intervenções urbanas na Zenha, ou nós vamos tirar o regime urbanístico. Bom, mutuca tira boi do mato. Depois que a gente fez isso, nós já tivemos o presidente do Grêmio anterior, o atual, a Caixa Federal esteve comigo aqui. Eu estava marcado em Brasília, agora no dia 28 eu volto a falar com eles de novo. Eles são donos de 80% desse fundo. Esse fundo da Caragones é um fundo administrado pela Caixa Federal. E eles estão, né, não posso revelar nada, porque são negócios do Grêmio, são negócios nós estamos acreditando, e por isso eu pedi para segurar a votação do projeto na Câmara, para ver se a gente encontra, porque nós não queremos prejudicar ninguém, nós queremos ajudar a cidade. Agora, se é um negócio que realmente ficou torto, foi esse assunto, porque nós somos uma gestão amiga do empreendedor. Quem quer empreender tem nosso aplauso, nosso carinho, nosso respeito. Agora, o que eu não posso é assumir um compromisso, entendeu? E deixar hoje o abandono que está aquela área. Então, esse é um problema. Então, nós temos Santa Terezinha, no projeto também do mais centro estendido, envolve aí muito investimento para a área social. Nós temos as redes de esgoto, praticamente todas as antigas desse 4º distrito. Está saindo agora uma obra grande, inovadora, de apartamentos de 27 metros quadrados, de 35, de 40, que vai atrair especialmente um público jovem para aquela região. Mas aquela rua ali, foi feita a obra de arte do Laçador. Almirante Tamandaré, está uma obra já, estacas já. Então, o bairro, ele está passando por transformações, mas tem um desarranjo social profundo. Nós temos albergues naquela região. Então, agora, tudo isso, nós temos que cuidar das pessoas. Antes do concreto, as pessoas.
Isso não se resolve com um discurso fácil. Os entes federativos se dão as mãos, políticas públicas libertadoras, e nós temos um problema seríssimo aí nesta área social no Brasil. Vocês sabem disso, que está do nosso lado, que está na nossa cidade, mas que está no Brasil inteiro. Não? Obrigado. Na campanha de 2020, dentre os principais candidatos, o senhor foi o único que não se comprometeu com todas as letras, vou zerar as vagas em crédito. Mas, porque ele sabe da complexidade disso. Mas disse que ia enfrentar o problema. E a solução anunciada foi adquirir vagas em creches privadas, uma solução liberal. Por que isso ainda não aconteceu? O que ainda precisa ser feito para que os editais sejam lançados? E quantas vagas o senhor pode comprar até o final da gestão? Paulo, deixa eu dizer assim, não aconteceu sim. Nós botamos nos 2 anos 3.088 novas crianças para dentro do nossas parcerizações. O que a gente fez no primeiro momento? A gente ampliou metas nessas parcerizações. Então, uma creche tinha 30, 40, 50, aumentou. Bom, e nós estendemos o horário, porque há uma reclamação generalizada dos 5 horas para fechar as creches, muitas mães não conseguem. E nós estamos num drama agora, que é ou estender horário ou comprar vagas, falta 6 mil. Né? Eu levei o governador, aquela visita que fiz a ele, e levei várias coisas, depois ele pediu que eu botasse no papel, e agora foi botado no papel, e eu espero o desdobramento do andar inferior, e lá eu disse uma coisa: nós temos uma rede municipal que tem 70 e poucos mil alunos, e a maioria do ensino fundamental está na mão do Estado, e tem escolas hoje que têm espaços estadual. Então, a nossa intenção, respondendo concretamente, nós vamos terminar aquelas 5 escolas, que eram 8, que tinha escolas que estavam prontas com 70%, 60%, 50%, 80%, e que infelizmente não me cabe criticar o governo anterior. O certo é que isso ficou em dezembro de 2016, 4 anos nada aconteceu, todas foram invadidas, e nós repassamos 32 milhões no final do ano passado para a Unesco, e a Unesco promete entregar. Então nós temos 5 escolas novas, entregamos 2 na nossa gestão já parcerizada, uma delas é lá do Irmão Marista, e outra também na Zona Norte, então, e uma não tem como reconstruir. Então das 8 viram 7, né? Bom, aí nós lançamos o primeiro edital, e o primeiro edital a gente botou um valor que não foi atrativo. Então o segundo edital que vai sair agora é um segundo edital que vamos ao encontro um pouco do mercado, mas a gente resolve, Paulo, parcialmente, porque lá na Vila Popular não tem como comprar, porque eu não tenho. Então eu tenho 2 coisas: eu posso comprar no Guarujá para a criança que está na Vila do Sargento, mas eu não posso comprar para o cara que mora na Lomba da Parada 36 para uma criança que tem uma creche do centro. É difícil isso, entendeu? Então a gente vai comprar. Agora, isso é despesa continuada. Então o que nós pedimos para a secretária Sônia, o Schirmer está cuidando disso, nós estamos olhando ali o orçamento, nós vamos tirar, porque as escolas precisam de reforma. Caixa d'água que não funciona, piso que não funciona, goteiro que não funciona. Então nós estamos elegando. Isso aqui, bom, isso não pode faltar dinheiro. Isso não pode faltar dinheiro, não pode faltar dinheiro. Bom, então vai sair compra de vagas, mas acho que nós não conseguimos resolver. Tem um modelo em Curitiba que me agrada muito, que é uma parceria com o governo do estado e a prefeitura de Curitiba, que o município, o primeiro desafio dele é resolver a questão do ensino infantil, e o estado, em parceria com o estado e tal. Eu sugeri isso ao governador, né? Porque eu acho que se você coloca uma criança na creche, você dá dignidade à criança e à família. E esta criança, do ponto de vista cognitivo, está provado pelos especialistas que ela terá um desenvolvimento humano muito melhor a partir dessa creche. Então, isso é um desafio do Brasil, né? O Supremo se mete em tudo. Tem a meta que nós estamos dentro da meta do Brasil, mas o Supremo diz que tem que ter creche para todo mundo. Quem sabe parte do orçamento do Supremo, que é alto, pudesse ajudar, né, os municípios brasileiros, não? Porque tem dinheiro demais no judiciário e de menos no executivo, né? Nós estamos na fase ali de orçamentária, mas não chegará a 6 mil, não chegará, eu não posso te dizer, vai ter editais e logo em seguida estaremos dando um quantitativo, porque uma palavra empenhada, tu sabe que ela vira lei, né? Então terá sim leilão, terá sim compras, a quantidade é que a gente vai divulgar logo em seguida, né? Perfeito. Porto Alegre vem recebendo eventos importantes, principalmente no centro de Porto Alegre. Foi o skate, agora o skate na hora. O senhor está satisfeito com a mobilidade urbana desses pontos, tendo em vista que no evento, por exemplo,
da corrida de rua à noite, também o evento da pista de skate, a Zona Sul, praticamente a mobilidade urbana ficou inviável naquele período. O senhor está satisfeito com a mobilidade urbana da cidade, tendo em vista esses eventos? Não, eu não sou satisfeito no geral, né? Não é só em relação aos dias dos eventos. Eu acho que a mobilidade humana é um desafio urbano enorme, né? Hoje 86% das pessoas, dos brasileiros, vivem na cidade. Então o mundo, e o Brasil especialmente, vive a era das cidades. Os problemas estão nas cidades, as soluções na cidade. Tem que ter aqui uma divisão de responsabilidade no Brasil sobre esse tema. Eu sou vice-presidente nacional da Frente Nacional dos Prefeitos, que congrega as prefeituras com mais de 80 mil habitantes. Esse drama que eu vou te responder, a minha resposta é muito parecida com qualquer prefeito te responderia, né? Primeiro, o Brasil precisa ter um marco regulatório, uma lei federal que estabeleça competências compartilhadas de quem cuida do quê. O BNDES é capaz de dar dinheiro para a Venezuela, para Cuba, para grandes empresários, para o Joés Batista, em qualquer governo, mas é incapaz de dizer, olha, a partir do mês que vem eu tenho uma linha para vocês financiar ônibus elétrico, monotrilho, VLT, por 30, 40, 50 anos, e mudar esta lógica. O que é uma cidade boa para viver? Eu tenho que ter vários modais de transporte. Eu tenho que ter aplicativo, eu tenho que ter táxi, eu tenho que ter lotação, eu tenho que ter metrô, eu tenho que ter isso e aquilo, e tem que ter uma coisa chamada interoperabilidade, ou seja, um casa com o outro, eu tenho um cartão único e uma passagem que caiba no teu, no meu e no nosso bolso. Então, o mundo capitalista, o cara entra no metrô de Paris, o preço é justo, tá bem, tá bacana. Olha no final do mês quem é que paga essa conta. Quem é que pagou para fazer o metrô? Foi o dinheiro do IPTU? Foi o dinheiro do INSS? Ou foi um grande financiamento dos governos centrais? Então tu tem que mudar esta lógica no Brasil. Segundo, nós estamos botando 112 milhões, foi o ano passado. As pessoas dizem assim, mas prefeito, o senhor está dando dinheiro para o empresário? Não, nós estamos pagando para aqueles que as leis que foram estabelecidas dizem que não pode pagar. Eram 14 leis de isenções, baixou para 7. Baixou para 7. Mas ainda tem 7, que pesa muito. E a maior isenção não é lei municipal, não tem como propor para a Câmara mudar. Ela é lei federal. O dia que tu tiver 65 mais, se tu tiver bem de vida, tu vai andar de graça. Se tu quiser. Eu também, ele também. Eu não acho isso correto. Para mim, andar de graça parte da necessidade, não da idade. Esta é a maior isenção do Brasil hoje. O ano passado a gente conseguiu uma parcela única para ajudar. A gente não subiu a passagem de 4,80 porque nós botamos 112 milhões. Desses 112 milhões foi 25 milhões do governo federal e o restante do município. Este ano nós estávamos conversando com o presidente Lula e pedindo, presidente, por favor, pelo menos nos próximos 2 anos, aporte o recurso para os 65 mais e nesses 2 anos a gente construa um marco regulatório envolvendo a modicidade, a qualificação. Eu espero que até o final da nossa gestão a gente vai botar alguns ônibus elétricos aqui, mesmo que sem nenhuma intervenção do governo federal. Isso é determinação nossa e nós estamos trabalhando para fazer. Eu tenho um contrato, então nós não estamos satisfeitos, não é só no dia. Agora, o que acontece? Tu tem um evento, a cidade é para as pessoas. E no Brasil a cidade passou a ser muito mais para os carros que para as pessoas. Então, se tu vai trancar numa corrida, Poa Night, por exemplo, trancou lá no Barra Shopping. Todo mundo que vinha pela Diário de Notícia ou vai pela Icaraí ou vai pela Cavalhada. Então isso é real. Talvez a comunicação tenha que melhorar. Aí quando você faz o Salto Summit, mas o Salto Summit, o STU, a via no final de semana já é trancada ali, já é para as pessoas. Só que atraiu uma quantidade de pessoas enorme, tinha 30 mil pessoas no domingo e 20 mil pessoas no sábado. As pessoas vieram, estacionaram no centro, estacionaram no Gigantinho, e queria levar os filhos para lá. Então, a única coisa que eu posso dizer é o seguinte, vai aumentar os eventos em Porto Alegre. Não? Agora tem o Expo Churrasco, depois vai ter isso, vai ter aquilo, ou seja, vai aumentar os eventos. Então, o que nós vamos ter que melhorar, sim, a mobilidade, mas nós não vamos acabar com os eventos, pelo contrário, vai aumentar o evento. Falando em transporte, prefeito, alguma novidade da Carris? Ontem tivemos ao Tribunal de Contas, eu e o Ricardo, acompanhado da secretária Ana, o Dr. Pedro, está com uma relatoria, nós estamos dentro, o tribunal está absolutamente dentro do prazo, e tão logo eles pediram informações, nós respondemos e fomos pessoalmente para dizer se elas
Se essas respostas não forem suficientes, nós estamos aqui para dizer que não mande ofício nos telefones que a gente quer. Então logo saia a liberação, que tem que passar ou por uma câmara, né, do tribunal, uma turma, né, ou pelo plenário, uma câmara ou plenário, devolvendo à prefeitura, nós vamos publicar o edital e espero, sinceramente, nós temos que ser esse ano. Agora, não esquece que privatização não é uma coisa singela. Acompanha o governo do Estado, as peripécias que aconteceu, o tempo que demorou, o Corsã que está na justiça. Isso não é um processo simples no Brasil. E nós temos que lidar com isso com muito equilíbrio, não? Uma dúvida, o colega falava dos eventos no centro da capital e tem muitos eventos acontecendo, muitos investimentos que a prefeitura está prometendo aqui para o centro, e a minha dúvida é sobre as periferias da cidade. O senhor não tem uma preocupação com as possam ficar abandonadas com tanta atenção para o centro? Deixa eu dizer o seguinte, primeiro nós não estamos abandonando a periferia, né? Isso pode ser a tua visão, mas não é a minha. Não, pergunta. O senhor acha? Não. A ordem da prefeitura, quando você asfalta uma rua, aqui por aqui, é 2 lá. Nós estamos com uma obra de 300 milhões para abastecer água, especialmente para as regiões mais periféricas. Nós temos uma rede de proteção social que atende 200 mil pessoas por mês. Nós agora, 26 milhões de reais é para atender assistência básica, que atende lá na ponta a saúde pública. Nós aumentamos enormemente a quantidade de acolhimento nas nossas vagas de moradores em situação de rua. Nós estamos trabalhando o Centro Integrado Unificado da Loma do Pinheiro, que é uma obra antiga, é um espaço de qualidade que nós devolvemos àquela população com muita qualidade. O Prefeitura Mais Comunidade, todas as áreas públicas que nós hoje temos ocupação, a gente determinou que a gente vai botar água, coisa que nunca aconteceu porque está invadido, não, está consolidado, está há 10 anos, eu estou mandando botar água. Exemplo é o Morro da Cruz, está prontinho. Aliás, na semana que vem eu vou fazer a última vistoria lá, obra feita, acho que quantas Morro da Cruz tem nessa cidade? Então tem desafios periféricos do transporte, de inclusão social, de espaços públicos, mas eu quero dizer o seguinte, eu sou um prefeito, amanhã, sexta-feira, por exemplo, eu vou estar no Centro-Sul. Então, todas as sextas-feiras, das 8 da manhã às 2 da tarde, estamos decidindo no meio da rua aquilo que veio do orçamento participativo. O dinheiro que o orçamento participativo não gastou este ano passado, eu determinei por decreto que todo ele, por burocracia interna, vai ser gasto este ano. E a maioria desses empréstimos que nós temos hoje, internacionais, ele é dedicado muito especialmente para as questões sociais. Aliás, quando você fala de vaga, quando você fala de creche, você está falando, quando você fala de praças que nunca teve nessa cidade, por exemplo, agora eu tive uma contrapartida de uma empresa de 1,5 milhão, você nem imagina, um campinho de futebol lá do Partenon, que reivindicava há 30 anos, 250 mil, drenagem, telamento, coisa bonita, um container aqui para as crianças que jogam aqui no Mascarenhas, custou 80 mil reais, os quiosques do Lami, o povão que vai tomar banho. Então, se tem um prefeito, entendeu, que cuida muito, entendeu, das periferias, e aí eu queria dizer 2 coisas mais, né? Essa questão, por exemplo, que envolve, por exemplo, a questão da cultura, né? A descentralização da cultura já é uma realidade, mas nós botamos mais recursos, regularização fundiária, agora na Câmara, por exemplo, vai ser votado ainda, o André Machado deve estar por aqui, um projeto que nós estamos aportando 15 mil reais para o cadastro único. Quem vai comprar uma casa, a gente vai dar uma compra assistida, 15 mil para aquele cidadão que está lá no cadastro, que está esperando, olha, esse aqui é os 15 mil para tu ajudar a dar a entrada e tu pagar a tua prestação. Nós regularizamos muitos imóveis, são 30 mil imóveis da prefeitura, né? Esse foi um projeto aprovado no início do nosso governo. Nós estamos entregando muita regularização, porque eu acho que tu tem que trabalhar 2 coisas, casa nova, cidade, casa nova, e regularizar o que tem. Então esse outro é um tema da periferia muito caro, porque o sujeito está lá 10, 15, 20 anos e ele não tem o título de propriedade, e quando tu regulariza, entra água mais fácil, entra energia elétrica, porque... Bom, e eu queria dizer 2 coisas também. O carnaval, você sabe que estava em Porto Alegre,
É um carnaval de qualidade. Quem esteve lá viu 20 mil pessoas, dia de chuva, arquibancadas gratuitas para todo mundo. O dinheiro foi antes para as escolas fazer as suas alegorias, então a gente cuida muito da periferia. E esse campeonato, por exemplo, o que vocês viram foi a orla, mas vocês também podem nos ajudar a divulgar o IAPI e a Restinga, que foi tão grande quanto o da orla. Ou seja, isso fez parte da contrapartida, entendeu? E o Salto Santo agora, é uma notícia também que talvez as pessoas não tenham dado, é o seguinte: nós trabalhamos muito, porque esse é um evento governo do estado, prefeitura, ecossistema, empresários, universidades, mas a gente não abriu mão de uma coisa, uma palestra para quase 3 mil alunos da rede municipal estadual, que vai acontecer no dia 30, a partir das 14 horas na Araújo Viana, e isso para despertar o empreendedorismo lá na periferia. Desculpa, prefeito, nós precisamos encerrar porque... Mas eu estou gostando do papo. Uma pergunta mais apenas. Rapidamente. O sistema de transporte, o grande desafio é o financiamento, o senhor colocou aí. A possibilidade de taxação ou cobrança dos aplicativos, como é feito em vários lugares do mundo, continua descartado. Deixa eu dizer o seguinte: nós botamos a área azul, esperávamos um valor maior, mas o Adão está dizendo que vai chegar a 12, 15 milhões este ano. Estamos dispostos a alternativas. Pedágio, o dia que Porto Alegre for que nem Paris, a gente bota pedágio. E taxar aplicativo, eu toparia de discutir se fosse taxar o dono das empresas. Agora, o coitado já ganha uma miséria. Tu entendeu? Agora, o que está errado é a Uber e outras ter sede em São Paulo, não recolher um centavo aqui. Isso está errado, porque não recolhe nada, porque o sistema tributário brasileiro diz que recolhe não tem sede. Mas esse assunto é um assunto que inclusive está na justiça, não, mesmo que o prefeito quisesse deliberar hoje, o assunto dos aplicativos está na justiça, tem como fazer. Mas fontes alternativas, elas devem. Então hoje nós estamos bancando, o financiamento mais transporte dos 65 mais, as isenções, a questão dos cobradores, que hoje 40% também vai reduzir um pouco da passagem. Agora, pedágio não, e taxar aplicativo não é uma coisa... A loteria que está numa fase, eu esqueci de dizer isso. A loteria agora, eu acho que de ter o decreto, vamos ver se tem atratividade, tudo que vier da loteria é por dinheiro da passagem. Então... Obrigada, pessoal.